Bem-vindos ao segundo episódio e hoje vamos falar sobre as críticas, quer seja as críticas nas plataformas digitais, quer seja as críticas presenciais e que têm repercussão depois nas vossas plataformas de recomendação. Então, nós vamos falar hoje sobre trolls da internet que efetivamente não são só da internet, isto são características de pessoas que nós vamos aqui ver hoje que até temos no nosso local de trabalho, mas que faz muita diferença nós conseguirmos identificar aquilo que elas são, como é que fazem, para depois também sabermos como reagir, ok? Então, quer seja no mundo profissional, quer seja no mundo do YouTube, existe uma psicologia atrás deste ódio gratuito e como é que nós podemos então transformá-lo numa vantagem competitiva, ok? Nunca é bom receber trolls nas nossas vidas profissionais e pessoais, mas acaba sempre por haver e nós temos de lidar com isso. Então, existe aqui uma diferença entre saber o que é um feedback construtivo e o que é um feedback que tem toxicidade alta nas suas palavras, e isso é o primeiro passo, então, para construir uma armadura eficaz na nossa comunicação emocional e profissional. Então, se por um lado a crítica construtiva tem aqui uma opinião específica, é feita de uma forma respeitosa, focada naquilo que é procura diálogo melhor para aquele serviço, para aquela pessoa, e tem um diálogo, uma busca de um diálogo bilateral e faz o crescimento mútuo. Temos o outro lado, que é o ataque pessoal. O ataque pessoal tem insultos genéricos, tem uma agressão emocional, são palavras que definham a outra pessoa, que é unilateral, está bem? Destrói, não oferece qualquer valor construtivo para a pessoa, mas depois temos o troll clássico, e isto aparece muito no YouTube, por exemplo. Eu recordo-me, depois já vou contar mais à frente, porque eu própria passei por uma situação de um troll clássico no YouTube, mas foi muito engraçado o desfecho, por isso já vos vou contar. Mas o troll clássico procura então a atenção através desta provocação que faz nas plataformas, especialmente digitais, Messengers, YouTubes, Facebooks, principalmente YouTube, sem qualquer propriamente interesse genuíno naquilo que a pessoa está ali a mostrar, apenas quer ver as reações da comunidade em geral e das pessoas em geral, porque não tem mais nada que fazer, sinceramente. Então, mesmo no nosso local de trabalho, nós temos trolls, ok? E o troll no nosso local de trabalho mede-se pela toxicidade das ações e das palavras que essa pessoa faz, quer seja na sabotagem passiva-agressiva, quer seja nas fofoquices mais estratégicas. Eu vou contar a este porque eu sei que este vai contar ao outro, então eu vou poder aqui isolar este grupo que vai ser o meu amigo e aquele grupo vai ser aquele que eu vou tratar como inimigos, e então vou conseguir aqui ter microagressões diárias inclusivamente. Uma sabotagem subtil, retratar projetos, esquecer-se, dizer que foi acidental, eu fiz aquilo, correu mal, mas foi acidente, ou até omitir informação crítica. Ou seja, imagina que vocês têm um colaborador em que basicamente fez asneira num cliente, queimou um cliente e de repente não vos diz que queimou o cliente. Não vos diz, passa horas, enquanto vocês depois recebem no vosso e-mail geral ou no vosso mensagem geral que efetivamente houve aquele problema, mas vocês não tinham conhecimento nenhum porque o colaborador não o fez, ok? Isso é um troll que vocês têm na vossa empresa, literalmente, porque está a fazer uma sabotagem subtil àquilo que é o vosso negócio e àquilo que é o vosso projeto. Uma competição tóxica, que é reivindicar ideias que são alheias, que não são deles, descredibilizar as ideias dos colegas, dos gerentes, inclusivamente nas reuniões, e lá está a criar aqui as alianças para isolar e ganhar essa competição. O terceiro ponto daquilo que é um troll no nosso local de trabalho é a parte emocional. É esgotante ter uma pessoa que está sempre com queixas constantes, um drama, tudo é um drama, limpar uma bancada é um drama, varrer o chão é um drama, arrumar as gavetas do vosso espaço é um drama, tudo é um drama, não é? E criar tensão onde realmente não existe, ok? Porque muitas vezes o que acontece? Os colegas de trabalho ou até mesmo os gerentes já estão tão cansados de avisar aquela pessoa de que aquele serviço ou aquela tarefa tem de ser feita,
e a pessoa não o faz porque simplesmente não quer, não lhe apetece, faz esta sabotagem aqui do vosso próprio projeto e vocês estão literalmente a dar a cara pelo vosso projeto e se a coisa corre mal por causa de terceiros, quem vai responder à frente do cliente são vocês como gestores, como empresários. Por isso, é preciso ter atenção então aqui a estes 3 pontos. Pessoas que façam sabotagem subtil, competição tóxica e esgotamento emocional nas vossas empresas. Este tipo de trolls não vai fazer só com que o vosso projeto morra, vai fazer com que, além de morrer, vocês fiquem com uma imagem horrível. Por isso este troll tem de ser removido do vosso próprio negócio. Não é fácil, muitas vezes só acontece em momentos de já não dá mais, ok? E aí quando já não dá mais, a coisa já se arrastou, já houve muitas clientes danificadas, muita reputação da vossa reputação ficou danificada, por isso eu aconselho que vocês assim comecem a notar esses primeiros detalhes, comecem a retirar esse colaborador, mudar de departamento, se isso efetivamente não corrigir a situação, tirar um ou outro serviço, se isso não corrigir a situação, então remover totalmente do vosso negócio, porque senão é o vosso trabalho de anos, o vosso suor, porque muitas vezes os colaboradores não sabem, não entendem, não entendem porque ainda não passaram na pele a quantidade de horas que nós passamos como empresárias e gestoras a meter o negócio em pé. As noites em claro que nós passamos para meter um negócio em pé. Por isso, é necessário fazer este tipo de ação. Temos de fazer isto, ok? Depois temos o troll no YouTube, em que o algoritmo não distingue, não vai lá aos comentários, saber se é um troll bom ou um troll mau, se efetivamente é um bug, para quem já viu os trolls. Por isso, infelizmente, ambos os comentários, todos os comentários vão gerar algum tipo de engajamento, alguma dinâmica, mas que é uma equação perigosa. Porquê? Porque comentários negativos igual a notificações, igual a visibilidade, igual a algoritmo que favorece. Ok? E nós não queremos isso no nosso negócio. Okay? Eu tenho aqui um exemplo, entretanto eu vou passar aqui um exemplo de alguns comentários e alguns emojis e tudo mais, em que existe aqui um troll de exemplo. Isto aconteceu comigo, como eu estava a dizer no início do vídeo. Quando eu comecei a criar vídeos para o YouTube, eu tinha coloides, ok? Um coloide alter nos 2 lados, nas orelhas. E era muito visível, era muito vermelho, era muito inchado. Todos os vídeos, houve uma altura em que todos os vídeos em que eu publicava, existia uma troll feminina em que nem eu sei quem era, não faço a mínima ideia quem era, mas que fazia sempre comentários negativos em relação ao meu coloide, ok? Não era uma coisa que me incomodasse muito na altura, porque eu já estava bem com isso, era uma coisa que eu já tinha há alguns anos e que eu já me tinha mentalizado que ia ter para a vida toda, porque efetivamente já tinha sido operada várias vezes e com tratamento e a coisa não fazia efeito de redução do próprio coloide, por isso era algo que já não me fazia confusão, mas também eu não me atirei logo a responder àquele tipo de comentários e deixei a comunidade do YouTube responder. Foi incrível, porque a comunidade de pessoas que seguiam e que estavam no YouTube, que seguiam na altura, e que muitas delas fazem parte hoje aqui do YouTube, e agradeço por continuarem desse lado, foram as primeiras pessoas a defender e a mostrar o valor do conteúdo do vídeo e não propriamente a deficiência dos coloides nas orelhas. Mas isto para vocês verem que até simples coisa minúscula não era assim minúscula, mas que estava física e visível, as pessoas pegam nisso e fazem essas agressões emocionais. Se eu tivesse mal emocionalmente na altura, não teria um bom desfecho, porque era muito mal mesmo e este tipo de coisas nem devia existir numa sociedade como a nossa. Mas enfim, quais são as técnicas de defesa? Fazer aquilo que eu fiz, não reagir, né? Não partir logo para a defesa, ignorar, sobreviver à guerra digital sem perder a sanidade, nem a reputação. Porque quando nós fazemos isto, quando nós reagimos de uma forma mais agressiva ou na defesa, fica muito mal. Principalmente para quem começa a ter algum conhecimento de comunicação, em geral, verbal e não verbal, olha de fora e pensa, fogo, esta pessoa precisa aqui de um coaching, porque efetivamente não está a conseguir ter os melhores comunicados, os melhores resultados na sua comunicação para com, principalmente estes trolls
das redes sociais. Por isso, primeiro conselho, observa. Segundo conselho, filtra. E terceiro conselho, responde. O que é que tu podes fazer, inclusive? Se, entretanto, a tua comunidade já te defendeu, já respondeu por ti, o que é que tu podes fazer neste segundo passo, no filtrar? Podes, inclusivamente, bloquear aquele seguidor do YouTube. Ok? No YouTube ou até mesmo nas redes sociais vocês conseguem fazer isso. O principal é identificar os padrões, não responderes instantaneamente, apagar o que é ofensivo. Neste momento não consegues apagar, consegues bloquear a pessoa, os comentários ficam lá na mesma, ok? A mesma coisa que acontece nos comentários do Google. A mim também já me aconteceu uma vez no Google, um senhor que eu nunca conheci na vida e meteu 2 estrelas no perfil do Google. E eu peço desculpa e mandei mensagem depois, com todo o respeito, a dizer que efetivamente era um comentário impróprio, precisamente porque nós primeiro só tratamos mulheres na empresa, maioria, a não ser os namorados a nível de design de sobrancelha, mas a nossa generalidade 98% são mulheres, por isso ainda por cima aquele senhor velhote com bigode branco nunca na vida vimos, por isso de que era uma partida de mau gosto efetivamente e falta de classe quando as pessoas têm este tipo de atitudes nas redes sociais porque estão atrás do ecrã e por pensarem que estão atrás do ecrã pensam que podem fazer tudo e mais uma coisa e desvalorizar o outro e ter aqui uma conversa unilateral que é elas atiram-lhe a bomba e não há consequências para elas, mas felizmente a vida tem mostrado que existe efetivamente várias consequências para essas pessoas que fazem isso. Por isso, depois quando tiveres a sensatez de responder, responde com classe e algum humor, porque apenas quando vale a pena, claro. Por isso, nunca alimentes os trolls com emoção emocional. O silêncio é estratégico e mais poderoso do que qualquer resposta. Por isso, o custo do foco errado da tua energia é desperdiçada nestes comentários negativos e acaba por ser aqui um volume real daquilo que é verdadeiramente o comentário negativo do teu conteúdo e dos teus serviços, mas o impacto é 100% percebido pelas pessoas ao redor, quer nas comunidades das redes sociais, quer depois nas clientes, porque os próprios clientes também seguem as tuas redes sociais e seguem as tuas plataformas digitais, quais foram elas, está bem? Acabam por perceber isso e isso amplifica a negatividade na memória emocional e nós não queremos isso nas nossas clientes. Ter aqui um mindset titânio, transformar aquilo que não acontece e evitar o ruído, mas aprender a usá-lo como combustível para a tua criatividade e a determinação. Criar aqui limites, perceber aquilo que te faz bem, o que é que não te faz bem, aquilo que te faz bem, ok, continua a usar para a tua vida, aquilo que não te faz bem, deixa para trás. Muitas das vezes, o pior inimigo, a nossa pior âncora, somos nós mesmos e nós não nos apercebemos disso, ok? Nós é que dificultamos as nossas coisas, nós é que com os nossos medos e receios e traumas de relações com pessoas em geral, ok? Familiares, amigos, namorados, maridos, acabamos por trazer isso para as nossas vidas profissionais e isso trava muito aquilo que é a tua transformação como indivíduo, ok? Lembra que o teu valor não depende da validação externa. Depois temos aqui o transmutar o ódio, usar a crítica negativa para melhorar, mesmo quando é disfarçada aqui de um insulto, pode haver então algum grau de verdade e por isso nós temos de ter atenção aqui a este ódio que às vezes vem disfarçado, nós percebemos, já sabemos que é aquela pessoa, então ou das duas uma, ou não ligas, ou então quando se começa a ficar mesmo muito desconfortável, tentas alterar de outra forma. Constrói uma resiliência, constrói uma muralha à volta daquilo que é a tua mentalidade e do teu mindset, ok? Se cada interação difícil fortalece-te. Persistência é a tua maior vantagem. Conseguires persistir nestas dificuldades ao longo dos anos e conseguires perceber como é que tu tens de alterar a tua postura, como é que tu tens de comunicar mediante essas situações, ter pensamentos, frases já pré-definidas no teu cérebro para quando vier esse tipo de comentários, conseguires já ali terminar esse tipo de comentários e críticas. Vem a parte que eu mais gosto e como é que nós a nível de gestão, e isto eu aprendi após estar a gerir equipas, como é que nós conseguimos então gerir esta toxicidade no nosso local de trabalho. Então, estratégicas práticas, dicas muito práticas que eu faço no meu dia-a-dia
comecei a aprendê-lo a fazer quando fiz gestão das minhas equipas e gestão de equipas, mas que dá muito resultado em todas as outras áreas. Quer seja que lidar com amigos que vêm ter contigo só por interesse, familiares que vêm lidar contigo só por interesse. Então, nós conseguimos ter aqui dicas muito rápidas e eu vou-te dizer aqui 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5. 5 pontos estratégicos muito rápidos. Primeiro, documenta tudo. Quer seja por escrito, com datas, assinaturas, quer seja por vídeo, quer seja por áudio. Okay? Documenta. Constrói alianças estratégicas com colegas de confiança. Nós sabemos que aquele colaborador já está connosco há 3, 4, 5 anos, então existe ali outro que está há menos tempo e que está a fazer críticas àquilo que é a gestão do negócio ou críticas àquilo que é a gestão de clientes para esse colega. Então, como é que nós conseguimos lidar com esse? Ter reunião, documentar tudo, mas depois também utilizar este colaborador que já está há mais tempo e dar-lhe mais responsabilidade, mais confiança, demonstrar que nós temos confiança neste colaborador e vai haver aqui uma aliança estratégica para com os gerentes para conseguirmos aqui então lidar com este problema. Lá está, numa perspectiva de temos um colaborador que está num departamento, vamos alterar de departamento, vamos alterar de serviços e perceber se efetivamente ele vale a pena estar cá connosco ou não. Terceira dica, manter sempre o profissionalismo. Nunca deixas ao nível deles, ok? Por isso, quando alguém chegar de braços nas ancas a dizer eu já fiz isso, não tens de manter os braços nas ancas e dizer mas eu já te mandei fazer isto. Tentar perceber de que descer ao nível deles vai piorar a situação deles, a situação da empresa e então ter aqui uma perspectiva. Então o que aconteceu para eu estar a ter de limpar novamente este sítio, visto que já fizeste e visto que eu já te pedi para efetivamente organizarmos aqui, por exemplo, estas gavetas, o que é que não correu tão bem para que eu esteja aqui a fazer outra vez este tipo de tarefa. Por isso, manter sempre o profissionalismo, ser diplomata, aprender a ser diplomata, não é? Depois, procurar feedback de fontes fiáveis, não de trolls. Quando isto aqui fala-se de clientes, nós conseguimos perceber quem são os nossos clientes fiéis e que são sinceras e que quando têm a dizer alguma coisa dizem-nos na cara. E isto aqui pode ser uma mais-valia, porque às vezes quando ficamos na dúvida, será que eu fiz isto bem, será que eu não fiz isto bem, será que eu podia ter feito melhor, será que eu não podia ter feito melhor? Às vezes ficamos um bocadinho na dúvida, então vamos fazer essa validação com aqueles clientes que já nos seguem, que são fiéis e que nos dizem aquilo que têm a dizer na cara. Então podemos perceber aqui o algoritmo e o troll, há um ciclo vicioso, efetivamente os comentários negativos ou os comentários positivos são todos metidos na mesma saca, depois o engajamento aumenta, a promoção automática do conteúdo aumenta, incluindo com os trolls, mas depois a visibilidade gera mais negatividade, por isso temos de ter algum cuidado, conseguir identificar se a comunidade está efetivamente a defender a marca ou não. Se não estiver a defender, nós entramos em ação e então usar esse engajamento negativo não é propriamente uma estratégia boa. Pode ser quando vocês queiram fazer, por exemplo, houve uns artistas, a Kim Kardashian fez isso, em que utilizou uma altura para fazer aqui um aumento de engajamento e algoritmo, mas que não é sempre viável, principalmente em micronegócios, e estamos a falar de micronegócios aqui na área de Coimbra, ok? Não é viável. Então, a melhor vingança é o teu sucesso. Por isso, continua a criar, continua a construir a comunidade, continua a compartilhar a tua jornada com as pessoas em todas as plataformas de comunicação digital. Este foi o segundo episódio na parte aqui de empreendedorismo e gestão. Eu quero que tu estejas comigo, também não só nas formações presenciais, como formações online que eu vou fazendo, por isso, ao inscrever-te cá em baixo, tu vais ter sempre acesso a esse tipo de formações e até preços especiais para a comunidade, por isso, eu quero muito estar contigo, presencialmente ou online, e aprenderes muito mais a fundo coisas básicas como a parte da gestão de equipas, como a parte da gestão financeira do teu negócio, ok? Porque o meu objetivo e a minha missão é essa, ajudar-te o teu negócio aqui na zona centro de Portugal. Um beijinho muito grande, a gente vê-se no terceiro episódio. O episódio número 3 vai continuar a falar aqui um bocadinho da gestão de equipas, gestão empresarial, financeira, e vamos abordar o tema específico da comunicação digital.
como é que tu podes comunicar digitalmente, em que plataformas podes comunicar digitalmente, ok? Certeza que só pensas no Facebook, Instagram e TikTok, mas isso não são plataformas de comunicação digital propriamente ditas, elas são de comunicação de imagem da tua marca. Por isso, no terceiro episódio, quero estar contigo e que tu tires todas as notas possíveis e imaginárias sobre aquilo que é a gestão empresarial do teu negócio, micronegócio aqui na Zona Centro.